Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e profissional da área de elaboração de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia. Tenho uma formação em neuropsicopedagogia clínica e institucional e muitas pessoas, por ser uma profissão nova, relativamente nova aí no mercado, têm dúvidas sobre esta área. Então eu achei interessante colocar, na verdade, começar a colocar alguns vídeos um pouco mais focados nesse conteúdo, porque a neuropsicopedagogia, gente, pode mudar completamente a sua vida. Não apenas a sua vida profissional, mas o modo como você vê o mundo. Então, eu achei super interessante trazer aqui para vocês esse assunto, porque além de trazer uma nova perspectiva aí para a vida profissional, consegue transformar a maneira como você lida com as coisas. Muitas coisas na minha vida, até pessoal, mudaram por conta de eu ter feito esse curso da neuropsicopedagogia. Mudaram para melhor, naturalmente, senão eu não estaria fazendo esse vídeo, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu gosto bastante de utilizar slides bem feitos, naturalmente, né? Porque eu trabalho com a elaboração de material didático. E slides é um tipo de material didático, muitas pessoas não percebem, mas o slide, gente, ele é um recurso pedagógico para você ensinar, para você dar palestra. Então, quando a pessoa é profissional da área de elaboração de material didático, inclui materiais didáticos exatamente como os slides. Então, dá para fazer aí material para empresas, né? Para apresentações profissionais, é bem interessante esse ramo aí, que inclusive eu tenho um curso sobre. Então, esse vídeo aqui se chama O que a neuropsicopedagogia pode fazer por você, porque afinal de contas, não faz sentido fazer um curso sem que ele traga algum benefício para nossas vidas. E no caso da neuropsicopedagogia, a gente vai começar falando o que tem por trás desse nome que é tão grandão, né? Tão enorme aí, e muitas pessoas têm até dificuldade de falar, mas na verdade são pedacinhos de ciências que têm um nome, que nós vamos explorar um pouquinho aqui para vocês compreenderem a relevância de tudo isso na vida de uma pessoa. O neuro quer dizer neurociências, que estão aí em alta, né? Então é uma coisa até preocupante, porque nós temos um excesso de material, e ter excesso de material significa que grande parte dele pode não ser relevante. Então, a gente tem até instituições grandes que falam algumas bobagens, vou falar bem sinceramente, porque eu fui montar, né, um curso de letra cursiva e precisa ter uma certa pesquisa. E daí foi o primeiro curso que eu montei, realmente, assim, um pouco mais robusto, né, em relação a neurociências. Qual não foi minha surpresa que eu entrei numa instituição que ela é bem vista no mercado, porque o nome já começa com neuro, né? E a maioria, assim, a maioria não, todas as reportagens que eu li sobre letra cursiva iam totalmente contra o que tinha sido descoberto naquele momento, ou até alguns anos anteriores sobre o assunto. Então você vê que é uma pessoa que ela tem uma posição pessoal e que ela não estudou sobre. Por isso é importante, na verdade, é de extrema importância que vocês possam fazer, ter o parâmetro de fazer coisas, cursos, palestras, que venham de pessoas que realmente estudem, não aquelas que copiam de outro conteúdo e colocam o que acham, sabe? É uma área até bastante perigosa por causa dessa coisa excessiva de pessoas explorando comercialmente, né? Então, a gente tem neurociências, a gente tem a psicologia cognitiva. Então, esse psico vem de psicologia cognitiva, que vai estudar aí a parte do conhecimento. Vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. E a gente tem, logicamente, a pedagogia, que está aí por completo no nome. Então, ela é uma forma de ensinar, né? Na verdade, ela estuda a aprendizagem. Então, ela é uma forma de ensinar, de chegar à aprendizagem por meio
da parte biológica da pessoa, que é a neurociências, com função, dentro de uma psicologia do conhecimento. Então, ela vai estudar o quê? Ela vai ajudar a entender a estrutura e a função do cérebro, porque afinal de contas, se você está moldando o cérebro, construindo a parte cerebral de uma criança na escola, não faz sentido que você dê aula sem conhecer essa estrutura. É a mesma coisa de você levar o seu carro no mecânico e esse mecânico não ter estudado as peças do carro ou como elas funcionam. É a mesma coisa de você fazer isso informalmente. Isso é extremamente perigoso, porque a gente está mexendo com uma parte biológica da criança, né? Por isso, a neurociência entra aí com tudo. Nós temos a psicologia cognitiva, que vai ajudar a entender como as pessoas percebem, aprendem e lembram. Essas três coisas. Então, como que eu percebo o que está à minha volta? Como que eu faço para poder absorver o que o ambiente está proporcionando? Como que eu aprendo a partir do que eu percebo? E mais importante ainda, como que eu lembro o que foi aprendido naquele momento? Porque muitas vezes a gente esquece coisas essenciais que vão ser necessárias para aprendizagens futuras. Então, não basta aprender no momento, tem que ser uma aprendizagem estruturada. Por isso que a gente tem aí embasamento na neurociência. Porque se for uma atividade que faz realmente mexer com o cérebro, eu consigo uma lembrança de maior duração, né? Porque são mais qualificados os neurônios. E a pedagogia, gente, porque vai ajudar a entender o processo de aprendizagem. Lembrando que tudo nessa vida é processo. Se não foi uma coisa assim processual, que foi aos poucos e aumentando, a criança tem uma tendência a não lembrar. Isso vai prejudicá-la nas séries posteriores a que você está dando aula. Então, conhecer esse processo de aprendizagem, como acontece a leitura no cérebro, como acontece a escrita no cérebro, como que eu estimulo vias de escrita, como que eu faço a criança compreender uma estrutura textual do ponto de vista de quais são os estímulos que o cérebro precisa, faz toda a diferença na hora de ensinar, porque você mexe diretamente com a fonte, né? Então, tudo isso é extremamente relevante. Então, a gente estuda aí uma série de coisas que vão fazer toda a diferença, não apenas na vida da criança, mas vai começar a compreender, você começa a compreender como você aprende, que é mais importante ainda. Porque se eu não sei como é o processo de aprendizagem meu, como que eu vou lidar com o processo de aprendizagem do outro? Né? Sempre começa no eu, porque nós somos humanos. E por que falar em neuropsicopedagogia? Aqui eu dividi em 3 etapas, tá? Porque nós ensinamos, porque nós lidamos com a aprendizagem e porque nós precisamos entender a inclusão. Mas nós ensinamos, então precisamos moldar o cérebro, portanto, a neuropsicopedagogia faz todo sentido. Nós lidamos com aprendizagem e dificuldades de aprendizagem, porque a gente molda o cérebro, e quando a gente pega uma criança cujo cérebro foi moldado de modo superficial, que ela vai ter lacunas de aprendizagem, o nosso papel enquanto neuropsicopedagogo é compreender o que aconteceu com aquela criança para poder lidar com a situação. Então, nós somos um profissional voltado para a dificuldade de aprendizagem, o que é o que a gente mais necessita nesse momento no mercado de trabalho. Aqui eu estou falando de dificuldade de aprendizagem de criança, mas a neuropsicopedagogia tem uma entrada muito forte, porque ela é reconhecida como profissão. Então, ela tem CBO, tem código de ética, né? Que CBO é o Código Brasileiro de Ocupação. Isso significa que nós temos concursos públicos voltados para a profissão, diferentemente de outras áreas que não têm ainda, áreas mais antigas que não conseguiram ser reconhecidas oficialmente, né? A gente teve, por exemplo, há pouco tempo, do que eu estou fazendo esse vídeo, um concurso público para, acho que foi para as Forças Aéreas, foi alguma coisa assim governamental. E são
é uma carga salarial bastante alta, né? Então, vale super a pena investir, porque é uma possibilidade de carreira aumentada. Precisamos entender a inclusão, inclusive a nossa, gente. Porque às vezes você fala, é porque eu tenho 2 crianças sem diagnóstico na sala, mas eu tenho certeza, sem conhecer, sem conhecer todo esse universo dos problemas neurobiológicos, né, de neurodesenvolvimento. Mas eu tenho certeza que elas têm alguma coisa. Gente, nós mesmos não somos uma inclusão na sala de aula? Porque, olha, a gente lida com crianças que, para elas, a tecnologia é que nem a parte analógica. E nós temos professores que têm extrema dificuldade com tecnologia. Então, para essas crianças, nós somos uma inclusão no mundo delas, né? Então, lógico que uma inclusão do neurodesenvolvimento, como uma dislexia, um TEA, né, que é um autismo aí, popularmente chamado de autismo, vai nos levar a ter uma investigação, um tratamento, né, um acompanhamento e algumas indicações, que é um trabalho aí dos profissionais multidisciplinares, né, uma clínica multidisciplinar, que é o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo ou psicomotricista, dependendo da dificuldade da criança. Mas, se você conhece a neuropsicopedagogia, mesmo que você não siga essa carreira, ela vai facilitar o seu trabalho. E quem não quer que o trabalho seja facilitado? Porque nesse caso, sabendo desses problemas de neurodesenvolvimento, mesmo que a criança não seja diagnosticada, primeiro que você não vai ficar falando achismos, que acaba. Quando você fala uma coisa que você acha e não tem certeza, você acaba trazendo uma descredibilidade para sua profissão. Então, você vai começar a ver com outros olhos e vai trazer caminhos para poder auxiliar a criança sem necessidade do diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico ele vai dar certeza se aquela criança tem ou não o problema. Só que quando o professor tem uma formação em neuropsicopedagogia, ele consegue traçar caminhos para poder auxiliar a criança a partir das características que ela está apresentando. Isso vai fazer com que a sua aula flua melhor, que você não fique nervoso, que você não fique reclamando, porque o foco vai deixar de ser o problema e vai passar a ser a solução. Um grande problema da população brasileira na área de educação é que todo mundo, assim, tipo, 90% foca no problema. Então, é problema, 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 em vez de olhar para a solução. Quando você olha para a solução, tudo fica mais lindo, né? E a neuropsicopedagogia ajuda muito a mudar o foco do problema para a solução. Que é isso que a gente precisa na área, né? Não precisamos de mais problemas. As pessoas já jogam muito em cima da gente. Por isso que você tem que desfocar desses problemas e ir para a solução. Então, ela vai poder mudar aí a sua vida porque vai ajudar a entender a escola por um novo ângulo. E esse ângulo vai tornar mais fácil a sua aula, vai tornar mais prazerosa, as crianças vão aprender mais facilmente. Seu trabalho vai ficar mais leve, sabe? Você vai aprender a lidar com a burocracia de uma forma diferente também. Vai contribuir para o seu crescimento profissional, porque ninguém morreu depois da faculdade. E a gente precisa de profissionais que compreendam isso, que a aprendizagem ela é um processo constante, né? Mesmo porque estabilidade quer dizer imobilidade, é quando você é impedido de crescer. Isso é uma coisa muito triste, especialmente para um profissional da educação. Eu não gostaria, de forma alguma, que meu filho tivesse profissionais que busquem estabilidade, porque estabilidade é inércia. E inércia é falta de avanço. Então, eu quero profissionais que busquem sempre um crescimento, nunca uma estabilidade. A gente tem a questão, mesmo estabilidade econômica, gente, isso é uma coisa extremamente perigosa. Ah, é porque eu quero uma estabilidade econômica. Perfeito. Você querer não a estabilidade econômica, mas benefícios econômicos, porque quando você traz uma estabilidade, você traz um salário fixo. Você vai ter que viver dentro daquele patamar. Então, você começa a viver de uma mesada dos outros, né? É a tal da independência econômica que a Montessori fala nos estágios de desenvolvimento.
Muitas pessoas não conseguem transpor a independência econômica, que é dos 12 aos 18 anos, período da adolescência, que você ganha mesada, e daí você se vira com a mesada que você ganha. A mesma coisa para quem busca estabilidade. Você busca estabilidade, e daí você tem que se virar com o salário que você se dispôs a ganhar. E daí você acha que não é suficiente, porque você quer gastar mais. Mas você escolheu ter aquela estabilidade. Você escolheu ser alimentada por um sistema que paga aquilo, né? Seja particular ou público, tá? Então, a estabilidade, a gente tem aí os dois lados da moeda. Você tem uma comodidade, porque você vai sabe que aquele salário vem, mas por outro lado, você não tem algumas possibilidades que a falta de estabilidade daria. Porque quando você não tem estabilidade, que nem eu não tenho estabilidade financeira, mas eu tenho comodidade financeira, que é diferente. Porque a minha parte financeira ela é autônoma. Se eu preciso de mais dinheiro, eu trabalho mais. Se eu preciso de menos dinheiro, eu trabalho menos. Então, isso vai depender do que eu tenho que pagar, do que eu escolhi para mim. Eu domino minha parte financeira, não é uma instituição que vai domar o jeito que eu tenho que viver e com quanto eu tenho que viver. Sou eu que controlo isso, né? Então, ter um total controle ajuda muito a pessoa a ser independente. Aliás, gente, esse é um assunto de um vídeo que está lá no nosso clube de membros. O YouTube tem um clube de membros, né? E nesse clube nós começamos a colocar vídeos de engenharia pedagógica. Tem uma série da Montessori lá, e lá eu vou explicar os tipos de independência, que nós temos aí 4 tipos que precisam ser superados até a vida adulta. E quando isso não acontece, é quando a pessoa tem problemas emocionais, problemas financeiros, problemas, né? Que não consegue ter essa autonomia, essa independência. Possibilita também novas oportunidades de carreira, porque se você estiver, por exemplo, cansado da sala de aula, é uma nova oportunidade. Se você quiser um emprego numa escola diferente, que precisa aí de mais qualificação, é uma oportunidade. Se você quiser trabalhar em órgãos públicos, concursado dentro de uma profissão que paga mais que o professor, é uma oportunidade. Então, são sempre novas oportunidades. E tem mais por trás da neuropsicopedagogia, muito mais. A gente tem como que é a virada, né? O que que muda na minha vida oficialmente quando eu me torno neuropsicopedagogo? Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? Será que eu vou ser um neuropsicopedagogo azul? O neuropsicopedagogo azul é aquele que se diferencia dos demais. Então, é uma tendência maior dos neuropediatras indicarem, dos profissionais multidisciplinares indicarem, porque você vai ter uma especialização diferente. Quais são os limites dessa ciência, né? Porque eu não posso, por exemplo, entrar na área do psicomotricista, mas eu posso avaliar para encaminhar para ele. Então, a gente tem aí alguns limites que devem ser eticamente respeitados. Qual que é a relação das neurociências com a neuropsicopedagogia? A INPP, agora que vocês já estão íntimos, NPP, neuropsicopedagogia, tá? Qual que é a diferença da neuropsicopedagogia clínica, que vai trabalhar individualmente com a criança numa clínica, num lugar isolado, e da institucional, que vai trabalhar com o coletivo, porque o neuropsicopedagogo faz o trabalho do coletivo, afinal de contas, a criança está inserida no universo escolar. E a gente precisa lidar com isso também. Não adianta eu dar no meu consultório uma aplicação que dá certo ali e não dá certo na escola. Então, eu preciso observar essa criança na escola. É parte do meu trabalho. Como que isso funciona? Como que eu trabalho só no institucional? Tem alguma forma? E como que eu baseio a minha vida em evidências? Como que eu faço para que isso se torne parte da minha realidade? Quais são as práticas que eu posso ter dentro da neuropsicopedagogia? Todos esses assuntos a gente também vai tratar, só que nesse caso eu preciso que você participe do nosso curso ao vivo, que vai ser comigo e com a Elaine Santos, que fez a pós comigo, e nós somos super antenadas uma com a outra, no dia 1º de outubro de 2022, que é um sábado, tá, gente? Das 9 às 12h30. O curso se chama Como a Neuropsicopedagogia Pode Mudar Sua Vida para Melhor, e eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para que você possa clicar e ver os detalhes.
não informamos nos comentários preço, detalhes, condições. Só que tem uma coisa importante, quanto antes você compra, mais barato será o curso, porque a gente vende por lotes. Então, o primeiro lote é o preço mais barato, o segundo lote vai aumentando um pouquinho, e assim por diante. Além da venda, que não é na plataforma, ela vai ser no Simpla, porque é um curso ao vivo, a gente tenta, eu vou deixar também o contato da Cirlei, caso vocês tenham dúvida de como fazer a compra, ou alguma outra dúvida que não está lá na página do Simpla, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das dúvidas que eu tirei sobre a neuropsicopedagogia. Vamos ter outros vídeos. Não serão profissionalizantes igual o curso. Aliás, o curso ele não é voltado só para profissionais da educação. Se você é pai, por exemplo, você pode fazer para você conhecer um pouco. Talvez eu sou um pai, eu gosto da área, mas não quero fazer uma pós. Então, a oportunidade perfeita é um curso livre para você compreender um pouquinho mais sobre o assunto. Mesmo porque a Elaine, ela dá aula na pós de neuropsicopedagogia. E eu trabalho no laboratório de neuropsicopedagogia. Então, são duas áreas aí super de interesse que vão trazer relevância a nós como profissionais do curso, passando informações que são relevantes e verdadeiras, né? Que é mais importante. Então, vejo vocês no curso e até o próximo vídeo aí do canal Janaína Sporidon.